Fala galera, como é que vocês estão? Espero que sejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje nós vamos falar sobre mais uma adaptação em live action, dessa vez não é da Disney, que chegou aí ao cinema, era bastante aguardada também porque adapta uma história que se popularizou muito quando o filme em animação foi lançado. Tem uma grande base de fãs que também puderam, né, porque o filme é ótimo, e se tornou um clássico instantâneo quando o filme original saiu lá em 2010. É claro que eu estou falando de Como Treinar o Seu Dragão. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema! A essa altura da vida eu acho meio difícil existir alguém que não saiba do que esse filme se trata. Mas caso ainda haja algumas raras exceções aí, Como Treinar o Seu Dragão vem nos contar a história de Solus. Ele é um viking que mora na ilha de Berk, no povoado ali. E esses vikings vivem em guerra com dragões, que volta e meia atacam a ilha em busca de alimentos e geram confrontos, destruição do vilarejo, o que faz com que eles odeiem os dragões e permaneçam nesse ciclo vicioso, tanto eles quanto os dragões, e uma espécie matando a outra constantemente a cada confronto que se inicia ali na ilha. Em meio a tudo isso, Soluço, com o jeito atrapalhado dele, acaba sendo visto como uma pessoa inútil ali naquela ilha. Ninguém quer ficar perto dele, ninguém gosta dele. Sempre que o confronto estoura, alguém manda ele se esconder para ele não causar nada, não atrapalhar nada. E ele tem uma necessidade de se provar útil. E ele fica tentando fazer isso, mas todas as vezes em que ele tenta fazer alguma coisa, resulta numa catástrofe, numa destruição de alguma coisa, e o vilarejo culpa ele. O que é o motivo do desgosto do pai dele, Stoico, que é o líder de Berk. Porém, em uma dessas tentativas de se provar, Soluço acaba acertando um dragão, que resulta na queda do mesmo em um lado remoto da ilha. E quando Soluço vai até lá para acabar o serviço e mostrar para o povo que ele sim consegue matar dragões, ele percebe que o dragão que ele acertou é nada mais nada menos que um Fúria da Noite. Um dragão extremamente raro, extremamente perigoso, difícil de capturar, coisa que nenhum dos vikings antes dele tinha conseguido fazer, porque nenhum dos vikings antes dele tinha conseguido sequer enxergar um Fúria da Noite. Então, quando ele abre o livro de registros, ele vê que não existe nenhum registro, nenhuma figura, nenhum desenho, uma ilustração daquele dragão, porque eles são extremamente raros e difíceis de capturar, e Soluço conseguiu fazer isso. Porém, ele não tem coragem de matá-lo, porque quanto mais próximo ele chega desse dragão, mais ele percebe que o dragão reflete a personalidade dele, ele se identifica com aquele dragão ali. Agora, com essa amizade formada entre Soluço e Banguela, o nome que ele dá ao dragão que ele derrubou e que ao fazer isso ele causou um dano na cauda do bicho, fazendo com que ele dependa totalmente de Soluço para conseguir voar, Soluço vai aprender coisas sobre os dragões que ele não sabia. Coisas que vão fazer com que ele perceba que tudo que os vikings acreditam saber sobre os dragões está errado. Agora, Soluço vai passar a ter o objetivo de fazer com que todos os outros vikings enxerguem o que ele conseguiu enxergar convivendo com Banguela. Porém, não vai demorar muito para ele perceber que essa tarefa não vai ser muito fácil. Afinal de contas, mover todo um costume, uma tradição milenar dos vikings lutando contra os dragões não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Então Soluço vai ter uma grande tarefa aí pela frente. Diante dessa enxurrada de live actions que a Disney derramou sobre o público e que tiveram lá seus erros e acertos, a DreamWorks observou, maturou a ideia e pensou bem em qual filme ela iria trazer para começar ali a sua própria leva de live actions inspirados nas animações do estúdio. E o eleito foi Como Treinar o Seu Dragão, uma animação extremamente popular, extremamente bem quista pelo público e que ia de fato fazer com que o público quisesse conferir como essa história ficaria sendo contada por atores em pessoa. E aí o filme foi anunciado, gerou grande expectativa, o pessoal queria saber como ia ser, o que ia ser feito, queria ver o design dos dragões, e quando o primeiro trailer saiu, arrebatou todo mundo de uma vez só.
porque estava extremamente bem feito. Desde o trailer já era possível ver a qualidade técnica do filme, e quando nós temos a experiência completa no filme, nós vemos que isso é apenas dimensionado a uma potência ainda maior. Aquilo que o trailer mostra é ainda melhor no filme. Nós temos tudo muito bem feito, o design dos dragões é fiel, mas ao mesmo tempo eles fizeram um trabalho com textura, com peles e escamas perfeito nesse filme aqui. Os dragões estão tão inseridos ali nas cenas, estão ornando tanto com o entorno, com a ambientação, com os atores, que quase dá para acreditar que são reais. Banguela está extremamente fiel ao que a gente tem na animação. Ele é o personagem da animação transferido para o filme, assim como eu falei que Stitch também é no live action de Lilo e Stitch. Banguela é da mesma forma aqui. Ele parece estar na cena com soluço. As expressões dele são muito bem feitas, muito bonitas. Ele é expressivo. Apesar de ter que parecer real, eles conseguiram trazer aquele lado meio cartunesco do personagem para essa nova versão aqui também. E isso já garante boa parte do êxito do personagem tocar o coração do público, da mesma forma que ele conseguiu fazer quando surgiu pela primeira vez através de animação no filme original 15 anos atrás. E Banguela, assim como os outros dragões do filme, tem aquela aparência ameaçadora e transitam entre isso e aquele lado mais dócil conforme a narrativa vai progredindo. E todos os outros dragões, Tempestade, Dente de Anzol, Batatão, Vômito, todos eles estão muito bem feitos também. Como Banguela, parece que eles foram tirados de dentro da animação e colocados nesse live action aqui. E não são apenas as criaturas que representam essa fidelidade à obra original. Tudo o que nós vemos nesse filme aqui é extremamente leal à ideia central que originou esse filme, que é a animação. Nós temos representações quadro a quadro daquilo que a gente vê na animação. Nós temos aprofundamento na história, sim, porque se eles fossem fazer algo extremamente fiel, apenas representando toda a história, nós estaríamos vendo o mesmo filme outra vez. Nós não temos grandes mudanças do enredo, até porque eu acho que nem precisa, funciona muito bem da forma que funcionou na animação, mas nós temos algumas nuances acrescentadas aos personagens aqui para atribuir mais profundidade a eles. Nós temos mais justificativas do porquê histórico odiar tantos dragões. Logo nesse filme aqui, nós vemos que já é mencionado que um dragão levou a mãe de soluço e ele perdeu o amor da vida dele, e que algumas vezes durante o filme ele usa para justificar o ódio que ele tem pelos dragões o fato de um deles ter levado a esposa dele embora. Então, nós temos desenvolvimento de personagens, nós temos algumas nuances sendo atribuídas aos personagens que estão ali no entorno de Soluço durante a prova de fogo, e diga-se de passagem, também é muito fiel à animação. Nós vemos que Melequento tem um propósito de querer ser sempre o melhor, o fato dele querer impressionar o pai dele, e nós temos um pouco disso sendo mostrado no filme aqui, como Cabeça Quente e Cabeça Dura também querem mostrar que eles conseguem passar pela prova de fogo, que eles conseguem mostrar que eles são excelentes vikings. Então é possível ver que eles se preocuparam em desenvolver melhor até os coadjuvantes com esse filme aqui. E eles gastam um tempo de tela para fazer isso, e que é muito bem-vindo, porque enriquece mais a história. Assim como nós também temos a parte de Astrid, que consegue passar ali toda aquela dureza da personagem e a forma como ela vai se abrindo mais para aprender mais sobre os dragões através de Soluço, como ele muda a forma de pensar dela, que é extremamente ambiciosa no início do filme. Ela quer ser a chefe, ela quer conseguir se tornar a líder de Berk um dia, ela quer ser a melhor viking que eles já viram, mas com o passar da história ela vai vendo que talvez não seja aquilo que ela realmente quer, que não seja realmente aquilo que ela quer ser, que ela é de verdade. Porque quanto mais ela aprende sobre os dragões, mais ela percebe que ela estava errada na forma que ela pensava. E vai chegar um momento em que ela vai estar com soluço para o que der e vier para fazer o que ele achar que é melhor, porque ele conseguiu mudar a forma dela de pensar. Então, nós temos uma personagem que tem camadas também. Ela tem os motivos dela, ela tem as razões dela, ela tem o passado dela, que também é mencionado nesse filme aqui. Então é possível ver que nessa versão nós temos, de fato, uma melhor leitura dos personagens, da relação daquelas pessoas dentro daquela ilha ali. E isso engrandece e enobrece ainda mais uma história que já era vista como boa. E o live action consegue aprofundar e melhorar ainda mais o enredo daquilo que já era bom. Mason Thames é o Soluço. Não tem como contestar isso. Ele está excelente no papel, ele está à vontade, ele está confortável.
ele de fato está se entregando para interpretar aquele personagem ali, e ele faz isso muito bem. Ele é carismático, é cômico, ele consegue trazer toda a carga dramática do personagem também. Então ele faz um excelente trabalho no filme, junto com Nico Parker, que também é uma Astrid maravilhosa, embora tenha recebido aí as críticas das pessoas que falaram que a aparência não estava igual, mas ela consegue trazer a personagem independente disso, até porque a aparência não quer dizer nada. Tanto que os outros personagens dentro da arena ali, os personagens da Prova de Fogo, Melequento, Cabeça Quente, Cabeça Dura e Pernas de Peixe, não se parecem tanto com os personagens da animação, mas a essência está ali. Todos eles estão extremamente fiéis na forma de se comportar, nos trejeitos, na personalidade, aquilo que a gente viu na animação. E isso basta. É maravilhoso, é bem feito. O Nico Parker está excelente. Ela é a Astrid perfeita. Não tem nem o que falar sobre isso. Gerard Butler está voltando a esse universo para interpretar Stoico, o personagem que ele dublou na trilogia em animação de Como Treinar o Seu Dragão, e ele também está excelente. Ele é o personagem que a gente vê na animação, na forma como ele se comporta, na forma como ele se posiciona, na forma como ele fala. Ele também consegue ser cômico, dramático e ainda assim imprimir aquela ameaça, aquela seriedade que um líder tem que imprimir. Então o trabalho dele nesse filme também está excelente, ele também está extremamente confortável. A química que ele tem com Mason Thames, de pai e filho, também é muito boa. Nós vemos que existe ali um respeito de Soluço para com o pai dele, a forma como sempre existem coisas não ditas entre os dois, isso fica evidente aqui, a forma como eles estão sempre se podando e se policiando, porque nem sempre eles sabem o jeito certo de falar diretamente um com o outro, e isso é bem abordado aqui em cenas muito boas que os dois têm juntos. Então, é um trabalho de atuação excelente, sob a direção de Dean DeBlois, que também é maravilhoso. Ele consegue trazer a essência da animação que ele dirigiu para esse filme aqui, sem grandes dificuldades, sem planos mirabolantes. É um filme que é eficiente em todos os detalhes, e nós vemos que ele traçou todo o plano certinho para uma trilogia, porque nós temos detalhes mínimos aqui sendo trazidos, como o fato da cicatriz de soluço perto da boca, que foi quando o dragão levou a mãe dele embora, acabou arranhando o queixo dele ali, e ele tem essa cicatriz. Isso é apresentado apenas no segundo filme, mas aqui, quando nós temos closes em soluço, nós vemos que de fato já tem a cicatriz aqui nele. Então, foi uma coisa que nós vimos que teve atenção a todos os detalhes. Eles estavam preocupados em contar a história da mesma forma que eles contaram na animação, e eles tentaram melhorar ainda mais, sem tentar sair do eixo, sem precisar fazer grandes modificações para surpreender o público, correndo o risco do tiro sair pela culatra e eles acabarem desagradando as pessoas por não terem sido fiéis à animação. Então eles preferiram trazer aqui a história que a gente já conhece, com mais aprofundamentos, um pouco mais de tempo de tela para algumas coisas, e era o que as expectativas geradas sobre esse lançamento estavam alimentando no público. Então nós temos um excelente trabalho de direção, de ambientação, de figurino, fotografia, de design de produção, CGI maravilhoso. O Morte Rubra no final do filme está extremamente ameaçador. Então, tudo o que eles fizeram nesse filme aqui, eles fizeram para que ornasse e para que funcionasse como uma adaptação em live action e não uma nova versão completamente diferente daquilo que a gente já viu em 2010 e que aprendeu a amar. Então, eles perceberam que não precisava mudar nada ali. Era só conseguir traduzir isso para uma versão mais realista, apresentar para o público, e todo mundo sairia feliz. E o filme consegue fazer isso e ainda melhorar aquilo que já estava maravilhoso. Claro que para a maioria não vai ter mais o mesmo encanto que se teve ao conferir essa história pela primeira vez através da animação, mas ainda assim vale o voo. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Como Treinar o Seu Dragão. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comenta, compartilha, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sejam novatos ou veteranos. E até lá, tchau!